Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal Mundo de Júlia. Hoje nós vamos falar sobre parto. Parto normal, parto cesariana, humanizado, natural, que é diferente de normal. Tem muitos tipos aí. E eu convidei novamente o meu obstetra, o Dr. Felipe Lazar Júnior, que vai esclarecer todas as dúvidas. Quais serão as vantagens e as desvantagens de cada parto. Acompanhe. Doutor Felipe, muito obrigada por estar aqui novamente participando do canal. Começou, aquele período que eu tô pensando um pouco mais no parto e eu sei que existem inúmeros tipos de parto, A gente sabe que no Brasil a maior parte dos partos são o normal e a cesárea, mas o número de cesarianas, na verdade, é muito mais alto do que o normal, Eu queria saber a tua opinião sobre isso, porque eu sei que diminuiu um pouco aí ao longo dos anos, mas ainda tem muita diferença, nesse índice. Por que será isso? O normal, o recomendado, seria entre 10% e 30% de cesáreas numa população saudável, numa população normal. E aqui, se a gente pegar a média de todo mundo, já vai dar um valor de 60%. Se a gente separar por rede privada, rede pública, a gente vai ver que a taxa de cesárea na rede privada das mulheres que têm acesso ao seguro-saúde é ainda maior, em torno de 70%, 80%, às vezes 90%. A gente está fazendo um esforço enorme para tentar mudar isso, porque se você comparar os dois procedimentos, são dois procedimentos seguros. Não é que a cesárea é um procedimento de alto risco, mas o parto normal é mais seguro, é melhor para a mãe, é melhor para o bebê. Existe uma série de vantagens que podem ser demonstradas depois para o recém-nascido se ele passar por todo esse processo. O que a gente poderia destacar, eu acho que nos dias de hoje, a gente devia concentrar os esforços de uma maneira conjunta para melhorar o esclarecimento de vocês gestantes e para poder alcançar o parto normal. O que tem acontecido nos últimos anos é que as coisas vão muito para extremos, Um bom obstetra, ele não é inimigo do parto normal, ele não é inimigo de vocês, ele tem que fazer tudo que ele aprendeu e tudo que a gente tem de tecnologia para fazer você conseguir um parto normal em segurança. E essa turma que preconiza o parto humanizado também é muito bem-vinda e eles têm ações que ajudam demais o psicológico de vocês a encarar melhor essa situação de parto normal. Então, a gente tem que implementar atitudes que tornem mais seguro você conseguir dar à luz por parto normal. Mas você que é médico há tantos anos, então deve ter acompanhado aí esse processo, de repente esse surto aí de cesáreas e agora, tá todo mundo trabalhando para isso mudar, mas por que você acha que começou isso? É medo das gestantes? Porque eu tenho amigas, tenho todos os tipos, Tem aquela que é do parto humanizado e tenho aquela que morre de medo de parto normal, porque vai sentir dor, porque vai ficar horas em trabalho de parto. Então eu não sei, o que você acha? Você acha que é, alguma conscientização assim das mulheres que precisa ser modificada? Da onde será que veio isso? A ideia de que a cesárea é mais segura, melhor não arriscar o parto normal, vamos de cesárea. Vamos colocar algumas coisas importantes. O bebê, para nascer de parto normal, preferencialmente, ele tem que estar naquela posição cefálica, com a cabecinha para baixo e o bumbumzinho para cima. Aí, qual é a probabilidade disso acontecer? É de 96% a 97% de no final da gestação ele estar na posição correta. 2% a 3% o bebê pode ficar sentado, e a gente vai discutir um pouquinho disso também. E em 1% ele pode estar virado, atravessado. Quando o bebê está na posição cefálica, você vai entrar em trabalho de parto. Se você não tiver nenhuma contraindicação outra para o parto normal, a pressão elevada, um sofrimento fetal. Então tem 5, 6 ou 7 situações em que no mundo inteiro são essas 7 situações que levam você a ter que fazer uma cesárea ou fazer com que a cesárea seja mais segura do que o parto normal. Vamos começar pela posição do bebê. Então vamos dizer que em 4% das vezes o bebê pode não estar na posição cefálica. E aí talvez a cesárea seja mais segura. Por quê? A gente tem parto pélvico, que é o bebê nascer sentado. É uma situação em que, quando tudo dá certo, também é muito bonita, é um parto assim, espetacular. Mas o que acontece? A maior parte do corpo do bebê
é a cabecinha. Então, quando você entra em trabalho de parto, o trabalho de parto, se tiver tudo bem, ele vai durar aí 8 a 12 horas. Se você foi bem preparada psicologicamente, leu a respeito, você consegue passar as primeiras horas em casa, quando está naquela fase inicial. E aí, do momento que você vai para o hospital, você vai vivenciar as últimas 6, as últimas 8 horas. Dependendo da paciente, às vezes ela já chega em 2 ou 3 horas, ela dá à luz. O que a gente preconiza? Que quando você entra em franco trabalho de parto, que seria a partir do momento que você tem 3 contrações em 10 minutos, você já chega numa fase em que você está muito próxima do parto propriamente dito. Se você vai para um ambiente seguro, ao ser internada, você tem acesso a uma série de medicamentos, a uma série de confortos. Você tem uma gama de recursos que estão à sua disposição num ambiente que é seguro, que é o hospital. Em casa, se tudo correr bem, você pode ganhar bebê? Pode ganhar bebê, mas se tiver uma emergência, você vai ter que se deslocar e aí, infelizmente, você pode ter uma criança que seria normal com desfecho que não é o principal. Então, em termos de posição, quando o bebê nasce de parto pélvico, qual que é o inconveniente? O inconveniente é que se você ficar 8 a 12 horas para ter um bebê na posição certa e ele não nasce e tá tudo bem com ele, eu vou falar com você, Julinha, não tá evoluindo como a gente gostaria, mas a bebê tá ótima. Vamos esperar mais umas horas? Vamos tentar corrigir isso? Vamos às vezes fazer anestesia, porque às vezes a anestesia corrige um problema de contração que não tá evoluindo bem. Se nada der certo, passou 24 horas, o bebê começa a, às vezes, demonstrar que ele não está satisfeito em esperar mais, está correndo o risco de faltar oxigênio, eu consigo mudar para cesárea e te oferecer o nascimento do bebê em segurança. Quando está sentado, você vai ter a eliminação do quadril do bebê, dos pezinhos, depois você vai ter a eliminação da cintura, dos ombrinhos, e aí, por último, é que vai vir a cabecinha, que é a maior parte. Se ele está na posição certa, depois de 12, 24 horas, você muda para cesárea. Mas se ele está sentado, você só vai descobrir que a cabeça não sai quando você estiver vivenciando esse problema. E aí, geralmente, as consequências são gravíssimas para o bebê quando não são fatais. No meu modo de ver, eu acho que não vale você pagar para ver, correr um risco. Mas, se esse for o desejo e sua equipe obstétrica estiver de acordo, é possível. Então, nas apresentações, o bebê está atravessado ou está sentado, a gente opta por fazer o parto via suprapúbica, por cesárea. Tá. Hipertensão, doença hipertensiva da gravidez, que é a pré-eclâmpsia, é uma outra indicação de cesárea, quando o quadro piora muito e se agrava. Aí, se a mãe tem um agravamento, e a mãe, quando tem a piora desse quadro, que é específico da gravidez, os médicos costumam dizer que ela fez uma síndrome HELP, uma HELP síndrome. Então, se você olhar no inglês, esse HELP, ele tem um L a mais no meio. Então, ele é o quê? Hemólise, a mãe começa a ter perda dos glóbulos vermelhos, que é o HE. O L do meio lesões hepáticas, ela vai entrando em insuficiência hepática, começa a aumentar enzimas do fígado, e o último LP é a queda de plaquetas, que é low platelets. Então, quando a mãe caminha com os exames de sangue para essas alterações, ela corre o risco de morrer, e não dá tempo de induzir um parto normal. Não dá para esperar o bebê. Então, aí você vai para cesárea. Outra possibilidade, uma desproporção entre a bacia da mãe e o tamanho do bebê. A gente chama de desproporção cefalopélvica. Gente, eu então, sou a mãe, muito às vezes, magrinha, fininha, doutor. Não, mas o que importa é aí dentro, né? Então, por exemplo, a gente procura saber se sua mãe teve parto normal. E um bebê, se o bebê tem 4,2 kg no ultrassom e a sua bacia não comporta essa passagem, você pode tentar o parto normal. Mas durante o processo, se o seu bebê descer, é porque proporcionalmente ele se acopla com a sua bacia. Dá pra fazer parto normal de trigêmeos? Minha mãe foi cesárea, né? Mas gêmeos e trigêmeos, é comum fazer parto normal? Gêmeos, a gente tem toda a condição do mundo de fazer parto normal, depende da apresentação deles, depende do tamanho deles, mas é plenamente possível fazer parto normal numa situação de gemelar. O trigemelar já é um pouquinho mais complicado, porque você tem um risco maior, né? Basicamente, você tem que prestar atenção quais são os riscos que você vai enfrentar. No pré-natal, você tem o uso do Doppler, que é uma avaliação dos fluxos que o bebê recebe, e você tem uma plena segurança de dizer que o bebê está bem oxigenado ou não. Então, se no pré-natal você percebe que está havendo uma insuficiência da placenta, que não vai chegar até os 9 meses,
aí isso também se constitui em outra indicação de cesárea, pelo risco de sofrimento fetal agudo, de faltar oxigênio, que também é outra dessas 7 indicações de fazer cesárea. Agora, o que a gente tem é que é permitido no Brasil você fazer uma cesárea por vontade própria. Muitas vezes a própria mãe tem esse desejo por não querer que o bebê passe por dentro dela. Quando você tem parto normal, existe a passagem do bebê por ali. O bebê tem diâmetros que são grandes, não são pequenos, e você tem uma lesão do períneo que vai ficar com você para o resto da vida. Quer dizer, o períneo por onde o bebê passa, ele sofre uma distensão, ele tem uma lesão que é um pequena, músculo, né? O períneo é um músculo. Que é um músculo, isso. Então, assim, não acho que mude a mulher sexualmente de uma maneira importante, não acho que mude em relação à bexiga, o intestino que ficaria caído. Existe fisioterapia para você fazer, para reconstituir esse períneo. Então, não dá para a gente falar que não é possível fazer parto normal, porque vai mudar alguma coisa e a mulher de hoje, ela quer que continue tudo perfeitinho. Por outro lado, a cesárea é um corte, é uma cirurgia, são 7 camadas, você vai ter aderências depois. A alternativa do parto normal não é uma coisa espírita que o bebê sai sem deixar nenhuma lesão no teu corpo, ele vai sair por uma cirurgia. Então ela também tem vantagens e desvantagens, tem mais riscos, tem complicações. Então eu acho que a cesárea está aí para salvar a vida do bebê, para fazer com que essa criança não tenha lesões cerebrais por falta de oxigênio. Então, assim, ela é uma ótima parceira da mulher na hora da maternidade. Agora, quando ela não é necessária... Mas não é para acontecer o parto normal, né? Então, tu exatamente. indica o parto normal, porque o nome já é normal, né? Eu acho que sim, se não fosse exatamente. natural da natureza da mulher, eu acho que não seria parto normal, né? Outra situação que é quase imperativa de ter um outro parto cesárea é ter tido 2 cesáreas. Quando você faz a cesárea, você faz uma cicatriz no útero. Essa cicatriz no útero nunca mais ela é reconstituída com musculatura, ela forma uma coisa que a gente chama de fibrose. E aí, se você estiver tentando um parto normal e essa cicatriz abrir, seu bebê é jogado para dentro do abdômen onde não tem oxigênio, que a gente chama de rotura uterina. E aí o risco de óbito desse bebê é muito maior. E qual a diferença do parto normal para o parto natural? Se você tem uma equipe que você confia, se você conversa com os seus médicos sobre qual é o teu desejo de ter o parto, de que forma você quer ter. A anestesia, por exemplo, ela não é necessária, mas ela pode ajudar muito na hora de ter o parto normal. Se você for uma pessoa que se preparou mentalmente muito bem, você não precisa da anestesia, o anestesista vai estar perto de você, caso haja uma emergência, para poder te dar uma assistência e salvar a sua vida. Mas você não necessariamente precisa fazer a anestesia. Então, não tem diferença entre parto natural, parto humanizado, parto normal. Você não precisa fazer um plano de parto onde você fala, não quero que faça toque, não quero que acenda a luz. Quer dizer, tudo é só você verbalizar que o seu médico tem a obrigação de te atender. Fala, doutor, eu queria evitar o excesso de toque. Você podia fazer o exame só se for necessário? Claro, a gente se esforça para fazer isso, porque quanto mais exame de toque, maior risco de infecção para o bebê. Eu queria que apagasse as luzes na hora do meu parto. Ótimo. Eu queria tentar dar a luz agachada, de cócoras. Ótimo. Então, assim, eu tenho inúmeras pacientes que já fizeram... personalizado, né? Cada mulher personalizar o próprio parto. Quanto menos o médico precisar intervir, mais normal e natural é aquele parto. Quando às vezes a gente vê chegar uma paciente na maternidade dando à luz, a gente fala, nossa, esse é o parto mais normal do mundo, ninguém precisou fazer nada, o bebê já chegou nascendo. Sim. Então, assim, o médico está do seu lado para fazer intervenções quando elas são necessárias. Então, esse grupo que defende o parto natural é a favor dessa não intervenção, nós também somos a favor dessa não intervenção. Mas a gente prefere que você esteja num ambiente seguro, a gente prefere que numa emergência eu consiga mudar o teu status em minutos e não em horas. E na rede pública, você acha que os médicos também têm esse cuidado? Vão acompanhar? Podem ficar tanto tempo assim acompanhando a gestante? Eu diria para você o seguinte, na rede pública a gente tem um trabalho muito bacana para aumentar os partos normal em várias instituições. E a gente tem situações aí em que vários hospitais da rede pública a equipe é ruim, a assistência é ruim, o que se oferece ali é ruim. Primeiro que houve até um projeto de lei recente para dar direito para paciente da rede pública escolher entre normal e cesárea, porque você tem esse direito e ela não tem. Ela tem que aceitar aquilo que o médico da rede pública propôs. Na rede privada,
tem um péssimo atendimento e tem um fantástico atendimento. Na rede pública também. Eu acho que a rede pública pode sim oferecer um excelente apoio para o parto normal e está fazendo isso. Aliás, a gente tem mais parto normal na rede pública do que na privada. Doutor, nosso tempo está terminando aqui, mas o papo está muito bom e eu ainda quero que você me diga o que eu preciso saber no momento do parto, porque eu sei que tem várias coisas, tem aquela questão das gotinhas, né, que colocam nos olhos do neném, do recém-nascido, tem a episiotomia, tem a questão da amamentação, então são muitas dúvidas. Vamos fazer mais um vídeo? Vamos, com o maior prazer. Então tá, pessoal, ó, fiquem por aqui, porque vai ter mais um vídeo aqui no canal. Aproveita para se inscrever se você não tá inscrito, já dá um like, que ajuda a gente, viu? Então tá, até o próximo, doutor. Tchau, Julinha. Tchau. Obrigado.